Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que acontece com frequência na clínica de casal. O tema que eu trouxe para vocês é a colusão. Eu vou explicar o conceito, explicar como funciona, de onde vem esse conceito, como funciona a dinâmica do casal colusivo, e vocês vão poder identificar como esse tema aparece com constância na nossa clínica. Bom, antes que eu introduza o tema, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITFMG. Nós somos um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui você estuda no formato ao vivo, as aulas são online, elas ficam gravadas. Nós utilizamos 3 grandes abordagens para você aprender a trabalhar com famílias e casais. Eu vou direto no tema, tendo interesse em aprender a trabalhar com a clínica de família e casal. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp para a gente poder tirar as suas dúvidas. Então, vamos apresentar o tema, colusão. A colusão é um conceito que vem da psicanálise de família. E eu vou trazer aqui, gente, de uma forma assim bem simples, para quem trabalha com casais conseguir identificar a conceituação, a dinâmica que o casal colusivo apresenta na clínica. Então, vamos apresentar. Colusão. Na formação de um casal, os indivíduos se unem por motivos diversos. A gente, quando pergunta para o casal que atraiu um ao outro no início da relação, eles vão trazer motivos dos mais diversos possíveis. Mas com esse vídeo vocês vão conseguir identificar os aspectos inconscientes presentes na narrativa do casal, um exemplo que a gente vai trazer. Então vamos lá. A psicanálise de casal compreende que elementos inconscientes estão presentes tanto nas uniões quanto no engajamento amoroso. Significa, então, que seja num primeiro momento da união, seja na continuidade da relação, os elementos inconscientes, eles estarão presentes. O objetivo do nosso vídeo é ajudar vocês a identificar. Entre esses elementos inconscientes, eu vou destacar um deles, que é a projeção. Vamos lá. Projeção. As projeções dizem respeito a conteúdos relacionados a conflitos pessoais não elaborados, que todos nós possuímos e que são projetados no parceiro exatamente com a expectativa de elaboração. Então, estamos trazendo aqui para vocês que as projeções são apenas um dos elementos inconscientes presentes na conjugalidade. Quando as projeções, só para concluir aqui para vocês, elas aparecem, elas frequentemente têm uma função, que é a função de elaborar os conflitos pessoais. Então, a projeção frequentemente diz respeito a um material que cada sujeito possui. Todos nós possuímos materiais que não são muito equacionados no nosso dia a dia. São materiais da ordem do conflitos, podem ser conflitos maiores ou conflitos menores, e eles, por não alcançarem uma resolução, acabam ficando em torno, a gente chama de orbitando o nosso psiquismo, já que não tem uma solução, então eles não estão integrados no nosso jeito de ser. Material que fica como ponta solta acaba sendo projetado, como eu falei, nas relações significativas. Projetado significa que eu vou identificar aquele material que é meu, né, resultado de um conflito pessoal, não em mim, mas vou identificar aquilo no comportamento da pessoa com quem eu estiver me relacionando. Então, vamos seguir aqui. A gente costuma dizer que a subjetividade, ela nasce da intersubjetividade. E isso justifica um outro conceito, que é o
os conflitos pessoais encontram maior possibilidade de elaboração nas relações significativas, como eu falei, exatamente porque a subjetividade nasce da intersubjetividade. Então, conflitos pessoais que dizem respeito à minha história, e minha história pregressa, né? Qualquer que seja o ponto da minha história, conflitos não elaborados ficarão registrados na minha história. Aquele registro não integrado, né, daquela experiência não integrada, acaba sendo muitas vezes projetado no outro, ou seja, eu reconheço aquele resultado não em mim, mas no comportamento de outra pessoa, como expectativa de elaboração. Portanto, são as relações mais próximas aquelas que estão mais aptas a receber essa carga, né, esse material pessoal não elaborado. Agora, imaginem vocês que todos nós possuímos conflitos, né, e todos nós possuímos relações significativas. Então, o fenômeno da projeção é um fenômeno que acontece mutuamente. Aqui no vídeo, eu estou trazendo de forma didática. Então, eu falo, eu vou trazer o exemplo, vocês vão ver, fulano de tal tem conflito X, e como não está elaborado, esse conflito é visto no outra pessoa de forma Y. Mas isso acontece de forma simultânea nos relacionamentos. Então, a gente trouxe o primeiro quadro para vocês sobre a colusão. Vamos seguir aqui. Na clínica de casal, agora o exemplo recorrente surge quando se pergunta ao casal como se conheceram ou o que os atraiu inicialmente. É comum que um parceiro relate ter se encantado pela alegria, pela espontaneidade ou pelo traço expansivo do outro, enquanto este outro se reconhece como alguém mais sério, lógico ou até contido. De modo complementar, o parceiro pode relatar ter se sentido atraído pelo primeiro pela capacidade de organização, de resolução de problemas ou pela estabilidade emocional daquele que admira. O que nós estamos vendo nesse quadro? Olha, gente, como é frequente, como é fácil a gente encontrar esse registro que eu estou trazendo para vocês. Quem trabalha com casais vai conseguir confirmar o que eu estou dizendo. Quantas vezes a gente escuta essa história? O que me encantou em fulano de tal foi a alegria, a espontaneidade que ele tem. Olha que coisa simples, tá? E a recíproca é verdadeira. Esse que é mais alegre, espontâneo, extrovertido, muitas vezes fala: o que me encantou em fulano foi a capacidade de foco, de resolução de problemas, enfim, que eu não tenho, né? Então, os elementos do par acabam trazendo nessa resposta que o profissional faz, frequentemente essa dinâmica, né? O que me atraiu no outro, aí ele vai descrever um traço. Frequentemente, o traço que o outro possui e que tornou aquela pessoa atraente para o primeiro é alguma coisa que falta no primeiro. Frequentemente é assim. E a recíproca é verdadeira. Por isso que a gente fala que o processo colusivo é um processo simultâneo. Agora, nem todo traço que a gente identifica no parceiro e que a gente não possui vai resultar num processo colusivo. Para resultar nesse processo, a gente vai precisar de outras características que eu vou destacar algumas aqui para vocês. Bom, o que se observa nesse movimento é a presença de material projetado. Frequentemente, esses elementos admirados no parceiro correspondem a aspectos não integrados no próprio psiquismo, portanto, projetados no outro. A um faltava a expressão da alegria e da vivacidade, ao outro a capacidade de organização e resolução. Tá? Como eu falei, aquilo que atraiu e sustentou a relação está relacionado a elementos faltosos em um presentes no outro, carregados frequentemente da expectativa de poderem ser elaborados.
Quando a gente fala que esses elementos estão carregados da expectativa de ser elaborado, isso é a função exatamente do aspecto projetivo. A gente identifica no outro e traços que a gente não tem, na função de, em algum momento, a gente conseguir exercitar aquilo que o outro faz com muita espontaneidade que a gente não consegue fazer. Essa seria a melhor resolução das identificações. O nome técnico da projeção é identificação projetiva, porque você identifica no outro aquilo que é seu e faz a projeção. Então, você reconhece o seu material, que está como ponta solta, no comportamento do outro, com o intuito de, em algum dia, conseguir você próprio agir da forma como o outro faz, de forma espontânea, no exemplo que a gente está trazendo, na primeira pessoa, que identifica a alegria do outro, né, como algo que ela admira, há o intuito de, em algum dia, essa pessoa se tornar mais expansiva e alegre. Exatamente por ver o parceiro ser tão expansivo e alegre. Agora, quando a gente fala que existe essa função no material projetado, gente, nós estamos falando de elementos inconscientes. Então, a pessoa que projeta, ela não pensa, eu quero ser assim. Ela pode até vislumbrar isso, né? Mas o exercício do material projetado é um exercício exatamente relacional e intersubjetivo que, em algum momento, pode, na melhor das hipóteses, possibilitar aquele que projeta se apropriar do material, na melhor das hipóteses, tá? Quando a gente fala na melhor das hipóteses, a gente está dizendo que aquele material projetado será um material recuperado. E aí a relação não vai cair na colusão. Então, vamos seguir. Então, a gente está mostrando aqui para vocês, olha, como funciona o fenômeno da identificação projetiva. E agora, a gente vai seguir aqui. Ao se formar um par conjugal, os objetos inconscientes dos parceiros se entrecruzam e se misturam, frequentemente na expectativa da resolução dos conflitos. As histórias individuais, deixa eu aumentar para vocês, as histórias individuais se sobrepõem e os parceiros passam a construir um cenário novo, muitas vezes enraizado nos conflitos e nas temáticas conflituosas de cada um. Então, a gente fala que a história se sobrepõe, porque é assim, como eu falei que é simultâneo, é assim que acontece. Cada um projeta no outro aquilo que é seu, e o material projetado, ele compõe um quadro novo. E aí tem um ponto interessante, este cenário não é nem pura realidade, nem pura fantasia. Então, quando a gente fala de fantasia, a gente está falando do material inconsciente projetado no outro. E o outro é alegre? É. Mas ele é alegre, olha que interessante, ele é alegre, nesse exemplo que eu estou trazendo, ele é alegre com toda aquela expectativa, melhor palavra. A pessoa é alegre por si, tá? Mas ao ver, enquanto eu vejo aquela pessoa alegre, eu coloco naquele quadro, naquela pessoa, um monte de expectativas que eu tenho. Então, esse cenário novo, aquela alegria que a pessoa apresenta de forma espontânea, que é um traço dela, vem carregada com as minhas expectativas. Por isso que a gente tem o apaixonamento, né? O apaixonamento nada mais é do que você ver um objeto, que a gente está falando que é o outro, cheio de cores pessoais. E a gente, no momento do apaixonamento, frequentemente não consegue identificar as falhas, as dificuldades. Por quê? Por causa da pintura, né? Daquele estado de êxtase, daquela vibração que diz respeito às minhas expectativas projetadas no outro. Então, vamos seguir. Trata-se de uma mescla, um novo cenário, entre aquilo que é projetado e aquilo que efetivamente se encontra no outro. E aí, em alguns casos, esse cruzamento de objetos, né, de elementos, favorece o desenvolvimento subjetivo. Eu falei um pouquinho disso
quando eu trouxe o exemplo de que, quando a pessoa se apropria da alegria, que é a função da identificação projetiva, a gente se apropriar daquilo que está fora, né? Aí a gente cresce, subjetivamente cresce a relação. Mas pode acontecer, em outros casos, que esses objetos tornam-se assim, enrijecidos, dificultando, retardando o desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento relacional. Com o passar do tempo, aquilo que inicialmente era fonte de admiração, vou até ampliar aqui para vocês, pode tornar-se alvo de rejeição. Isso acontece em que situações? Na situação em que aquele material que está projetado, por exemplo, a alegria que eu não tenho com tanta facilidade, está projetado no meu parceiro, tomando eu como a primeira pessoa, pode acontecer de eu não conseguir trabalhar. Lembra que eu falei no início do vídeo? O material projetado é fruto de um conflito não resolvido. Por quê? Porque eu que projetei todas aquelas cores da alegria no outro que já era alegre e não consegui, com a relação, me construir de forma mais alegre, porque seria possível, eu acabo rejeitando no outro, que na verdade é uma rejeição daquilo que está dentro de mim mesmo, rejeitando o aspecto alegre do outro. Ou seja, o que antes era percebido como alegria passa a ser vivido como excesso, superficialidade ou falta de seriedade. Como aquele material está projetado no outro, se eu não volto e trabalho o meu conflito pessoal, que é meu antes de eu conhecer a pessoa, já era meu, o que acontece? Esse movimento não é apenas relacional, ele está ligado à não elaboração da equação subjetiva desses elementos no psiquismo do indivíduo. Aí eu vou trazer uma perguntinha. Como que aquilo que era fonte de admiração vira alvo de rejeição? Quando a recuperação do material projetado não ocorre. Ou seja, aquilo que é meu, fruto de um conflito, aparece vividamente no meu parceiro, até porque ele já tem aquele traço, né? E se em algum momento da relação eu me afastar ainda mais do meu conflito, olha, não é do traço da alegria dele, o traço da alegria é dele, mas eu trago esse conflito. Então, se eu me afastar da resolução desse conflito, ou seja, se eu não recuperar material projetado, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu passar a evitar aquele traço da alegria no meu parceiro, porque aquele traço diz respeito a um conflito particular, subjetivo. Tá claro? E aí, para a gente finalizar, nós trouxemos os elementos inconscientes presentes na união e no engajamento amoroso, destacamos as identificações projetivas como um dos elementos inconscientes, falamos do novo cenário construído na relação conjugal, correspondente não só à realidade, não só à fantasia, e falamos que pode ou não haver o desenvolvimento subjetivo dos parceiros, dependendo da recuperação do material projetado. Na colusão, a elaboração de conflitos pessoais encontra-se obstacularizada, né, o que a gente explicou, e a relação conjugal vai se transformar num sintoma, dificultando o crescimento individual e o crescimento conjugal. E o que aparece na clínica para a gente? Aparece exatamente o casal que chega na terapia procurando solução para os seus problemas projetados. O casal não sabe desse mundo que a gente explicou, o casal já chega assim, fulano não sabe levar nada a sério. Pronto, essa é a queixa. Olha que a gente já está no fim do processo que eu expliquei para vocês. Há um material projetado e rejeitado. Fulano não sabe levar nada a sério. Quando no processo psicoterapêutico o profissional vai fazer a busca
da anamnese, o que aconteceu com aquele casal, aí eles vão dizer, o que me fez gostar de fulano foi lá atrás a alegria que ele tinha. Então, tá vendo como que a partir do processo inicial da atração, pode, não estou falando que vai, mas existe isso com muita frequência, pode acontecer um fenômeno colusivo, e o que vai aparecer na clínica da gente é simplesmente a última cena, o último cenário dessa história. Fulano não consegue levar nada a sério, isso já está me irritando. A gente precisa ajudar o casal a fazer toda a reconstrução e recuperar essa dinâmica, que pode ser que aconteça a recuperação, ou também pode ser que não, porque cada caso é um caso. A gente está no campo teórico e a prática possui muita vivacidade e diversidade. Fica para vocês uma aula, né, sobre o fenômeno colusivo. Tendo interesse em trabalhar com casais, entre em contato com a gente aqui estuda, você pode fazer estágio com supervisão, e estamos disponíveis para tirar as suas dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outro tema, pode deixar na descrição do vídeo, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também, a gente vai tentar transformar a sua dúvida num conceito teórico clínico.